O que foi a Reforma Protestante? A chamada Reforma Protestante foi um movimento que teve origem na crise moral vivida pela Igreja Católica, fato esse sucedido no século XVI. Naquela fase da história, ocorria uma mistura entre o Estado e a Igreja Católica, ou seja, praticamente nenhum monarca governava sem o apoio da Igreja Católica. Um século antes, isso é, no século XV, existia uma forma de governo chamada de absolutismo. Essa forma de governo era fortemente apoiada pela Igreja Católica. Nessa época, os religiosos declaravam que o monarca era o representante de Deus na Terra. Olá, seja bem-vindo ao canal. Já que estamos começando o nosso vídeo, aproveite para se inscrever no canal. Aqui você sempre irá encontrar vídeos sobre histórias antigas e magníficas. Essa crise moral vivida na Europa do século XVI não é uma coisa muito diferente do que ocorre hoje no Brasil. Por isso, é importante estudar história, para não repetir os mesmos erros. Isso significa que naquela época a Igreja Católica pregava uma coisa e realizava outra, que era diferente do discurso. Na atualidade, você conhece alguma corrente de pensamento que age dessa forma? Ou seja, prega uma coisa para você fazer e, na prática, os representantes dessa corrente fazem o contrário? Se você conhece, então você tem uma boa ideia sobre as razões que resultaram na Reforma Protestante. Você pode encontrar nas suas pesquisas a figura de Martinho Lutero, uma pessoa que deu início à Reforma. Porém, antes de Lutero se destacar, já existiam alguns movimentos religiosos na Europa e personalidades do clero que não viam com bons olhos determinadas regras da Igreja. Bem antes da Reforma acontecer, se viram movimentos como o dos Waldenses, que surgiu na França no século XII. Os Waldenses também eram chamados de Waldensianos, ou Pobres de Lyon. Eles eram uma representação cristã que se originou entre os apoiadores de Pedro Valdo. Esse grupo chamou a atenção da Igreja por criticar o luxo exagerado do clero e por realizarem pregações em provençal, dialeto usado em Provença e não o latim tradicional. Um pouco antes de Martinho Lutero aparecer, outras figuras históricas já estavam descontentes com a Igreja Católica. Você pode saber mais sobre a história da Igreja Católica ao assistir nossos vídeos sobre o tema. Assim, entre aqui na descrição e clique no primeiro link. Na fase anterior à Reforma se destacaram figuras como o teólogo John Wycliffe e o padre Hus. John condenava o crescimento do poder político que afastava a Igreja do caminho de Deus. O padre Jean criticava a venda de indulgências e o consequente enriquecimento da instituição. Foi a partir de Martinho Lutero, um monge católico, que esse movimento ganhou peso. Lutero estava descontente com as visões teológicas que a Igreja Católica defendia. A Reforma Protestante ganhou força em 1517, ocasião em que Lutero topou com o frade dominicano Johann Tetzel, que vendia indulgência na cidade alemã de Wittenberg. Em resposta, no dia 31 de outubro, Lutero fixou na porta da Catedral de Wittenberg suas 95 teses. Nesse documento, Lutero criticava diversas práticas da Igreja Católica, incluindo a venda de indulgências e o acúmulo de bens materiais. Essa ação praticada por Martinho Lutero é vista como o estopim que deu origem às reformas que mudaram o cristianismo. Por essa razão, Lutero foi denunciado por heresia e convocado a comparecer em Roma no ano de 1518. Entretanto, Lutero se recusou a viajar até Roma e manteve sua posição. No ano seguinte, Lutero participou de debates e garantiu que o inatacável líder da Igreja, o Papa, podia cometer erros. Descontente com as atitudes de Lutero, em 1520, o Papa envia uma bula papal para Lutero, exigindo retratação, caso contrário seria excomungado. Martinho Lutero e seus discípulos, em praça pública, atearam fogo na bula papal. Em 1521, Lutero reafirmou suas ideias e por isso teve de se refugiar no castelo de Wartburg. Lutero escreveu diversos livros e se tornou uma figura muito popular em todo o continente europeu. Martinho Lutero traduziu para o alemão a Bíblia Sagrada e assim a Reforma Luterana logo se espalhou por todo o Sacro Império. Contudo,
existiu forte resistência por parte da Igreja Católica aos ideais e às novidades luteranas. Até o ano de 1528, existia uma certa tolerância. No entanto, em 1529, essa trégua da Igreja Católica foi suprimida. Descontentes, os líderes luteranos oficializaram um protesto formal em apoio a Martim Lutero. Esse ato originou o nome histórico de protestantes. Agora dê o seu like e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais.